Olá, tudo bem? Eu vim compartilhar com vocês os meus desdobramentos, né? Que eu passei a ter de acordo com o desenvolvimento da minha mediunidade, com os trabalhos que eu tenho realizado como médium. E vamos lá. Meu primeiro desdobramento, eles acontecem quando eu durmo. No começo foi difícil, porque pra mim eram como se fossem sonhos, né? E até eu ter um entendimento do que realmente eram, isso foi com o passar de muitos anos, né? Aí eu passei a ter esse entendimento, passei a entender mais e a participar mais. Então vamos lá. O primeiro desdobramento meu foi com uma pessoa conhecida, né? Digamos assim que foi de família. Essa pessoa já faleceu, logicamente, e eu vou nomear essa pessoa aqui como Carlos. Esse não é o seu nome verdadeiro, mas vamos nomeá-la como Carlos, né? Eu me desdobrei e de repente eu me vi numa casa. Era uma casa grande. Eu estava num corredor e eu caminhei nesse corredor e no final dele eu virei para a direita, havia um quarto. E esse que nós estamos chamando de Carlos, né, que não é o seu nome, ele estava agachado num dos cantos desse quarto, de cócoras, né, que era um dos jeitos que ele sempre triste, solitário. E nesse quarto tinha brinquedos de menina. Possivelmente aqui na Terra era como se fosse brinquedos da filhinha dele. Eram panelinhas, pratinhos, né, talheres, todos de plástico, cor-de-rosa. E não havia mais nada nesse quarto. Aí eu fiquei observando, ele estava lá. Aí eu saí desse quarto, de frente para esse quarto tinha um outro quarto com um guarda-roupa grande, bem antigo, fechado. Eu não entrei, não fui mexer nesse guarda-roupa. Aí eu voltei para esse corredor e fui até onde seria uma sala, uma cozinha, era um cômodo só. Nessa cozinha, e nesse ambiente, né, que era uma sala e uma cozinha, tinha uma pia e um vitrô assim, acima da pia. E não tinha mais nada, não tinha móveis, não tinha nada. E aí eu fui até esse vitrô, olhar o que tinha lá fora. E é incrível porque o que se enxergava lá fora era um nada, era um vazio, né? É difícil explicar assim, mas não havia nada. Era uma imensidão do vazio. Mas era assim, era tudo avermelhado, né? Porque esse que eu denomino de Carlos, né? Explicando de novo para quem de repente está pegando o vídeo agora e não quis pegar desde o começo, que não é o nome dele, né? Ele morreu assassinado. E essa imensidão que eu enxerguei lá fora era da mesma cor assim, o céu, né? O nada era um vermelho, né? Tipo aqueles dias que quando vai chover, né? Fica aquela tarde chuvosa, fica aquele céu vermelho, avermelhado, né? Mas era uma cor bem vermelha. Mas assim, era um vazio vermelho, né? E não tinha mais nada, era só isso. Eles não tinham portas, não tinham janelas, não tinham nada, era só os cômodos divididos, né, pelas paredes. E o único vitrô que tinha era esse vitrô acima dessa pia, nesse cômodo. Aí eu voltei. Quando eu voltei para esse corredor, havia uma porta nesse corredor. Só que quando eu passei a primeira vez, não tinha essa porta.
E aí eu voltei como se eu tivesse indo pro quarto que ele tava, né? E na hora que eu tava voltando, ele tava de pé, ao lado dessa porta que de repente apareceu ali. E aí ele fez sinal, assim com a mão, como se fosse para mim abrir aquela porta e entrar. Aí foi o que eu fiz, eu entrei. E era tipo um banheiro, né? Eu abri a porta, eu entrei, era tipo um banheiro. Do lado direito tinha uma prateleira de, de, de cimento, né? E tinham ratos nessa prateleira. E eles estavam todos enfileirados, uns ratos grandes assim. E eles todos enfileirados olhando eu passar. Todos, sabe? Como se fossem ratinhos ensinados, uns ratos grandes. E eles assim acompanhando eu passar. Do lado esquerdo havia a pia, uma caixa de descarga. Em cima da pia, ao lado, o vaso sanitário. E após o vaso sanitário tinham 3 degraus. Descendo esses degraus, do lado direito tinha tipo um laguinho, né? Onde seria o final do banheiro, onde, né, seria o box. Mas havia um laguinho com água limpinha, limpinha, bem cristalina. E do lado esquerdo, algumas plantas como se fosse uma mini floresta, né? Algumas árvores pequenas, algumas plantas bem verdes. Mas assim, a gente sempre olha isso tudo com muita calma, né? Você não se surpreende com as coisas que a gente vê. Tudo bem, eu observei, entrei, observei e voltei. Eu achei que ele estaria na porta, ele não estaria mais. Não estava mais. Eu voltei, fechei a porta, saí e segui o corredor. E ele estava lá no primeiro quarto novamente, sentado no canto, né? Do mesmo jeitinho de cócoras, observando os brinquedos espalhados pelo chão. E aí eu acordei, né? Eu acordei de volta pela manhã, né? De volta minha alma, meu corpo, de volta no meu corpo. E isso faz alguns anos já que ele se foi. Então eu creio que ele deva estar preso ainda, ou com saudades da filha, né? Não se sabe, né? Esse foi o meu primeiro desdobramento, então na época eu não consegui distinguir muita coisa. Mas está aberto os comentários, né? Deixe o seu comentário aí abaixo, o que você acha, qual a sua opinião, né? Dessas visualizações, dessa viagem, né? Dessas coisas observadas, o que você acha? Eu agradeço pela sua visita e em breve eu volto com um novo relato.